Poucos imaginam que a santidade pode florescer na juventude. Poucos acreditam que um coração tão jovem pode carregar uma fé tão profunda, capaz de desafiar o mundo e tocar o céu. Mas a história que você está prestes a ouvir não é comum. É a história de um menino. Um menino simples, mas que decidiu ser santo custe o que custar. O seu nome era Domingos Sávio, e sua vida, embora curta, ecoa até hoje como um grito silencioso que atravessa gerações. Nascido em 2 de abril de 1842, em Riva di Chieri, na Itália, Domingos veio ao mundo em uma família humilde, mas profundamente cristã. Seus pais, Carlos e Brígida, não tinham riquezas materiais, mas possuíam algo muito mais valioso, uma fé viva, pulsante, que preenchia cada canto da casa. Desde muito pequeno, Domingos demonstrava algo diferente. Enquanto outras crianças buscavam apenas brincar, ele buscava Deus. Enquanto outros se distraíam, ele se recolhia em oração. Aos 4 anos de idade, já sabia rezar sozinho. Aos 5, servia como coroinha. E aos 7, fez algo que marcaria para sempre sua vida. Recebeu a primeira comunhão com uma devoção que impressionou até os mais experientes sacerdotes. Nesse dia, ele fez resoluções que revelam a grandeza de sua alma. Confessar-me-ei frequentemente. Quero santificar os dias de festa. Jesus e Maria serão meus melhores amigos. Antes morrer do que pecar. Não eram palavras de uma criança comum. Eram palavras de alguém que já compreendia o valor da eternidade. Mas a vida de Domingos não seria fácil. E talvez seja exatamente isso que torna sua história ainda mais poderosa. Ele cresceu em meio a dificuldades, caminhando quilômetros todos os dias para ir à escola, enfrentando frio, cansaço e até zombarias. Mas nunca reclamava. Pelo contrário, transformava cada dificuldade em um ato de amor a Deus. Foi durante esse período que algo extraordinário aconteceu. Domingos conheceu um homem que mudaria completamente sua vida. Um sacerdote que também se tornaria santo. São João Bosco. O encontro entre os dois não foi um simples acaso. Foi providência divina. Dom Bosco, ao perceber a pureza e a determinação daquele menino, decidiu levá-lo para o oratório de Valdoco, em Turim. Ali, Domingos encontrou um ambiente que alimentaria sua fé e sua vocação, mas também enfrentaria novos desafios. Entre tantos jovens, muitos deles problemáticos, Domingos não se isolava. Ao contrário, ele se tornava luz. Sua alegria era contagiante, sua bondade desarmante e sua fé inabalável. Ele não pregava com palavras complicadas, pregava com a vida. Quando via discussões, ele levava paz. Quando via tristeza, levava esperança. Quando via pecado, respondia com pureza. E foi nesse ambiente que ele tomou uma decisão radical: tornar-se santo. Não no futuro, mas naquele momento. E essa decisão não era apenas um desejo. Era um compromisso diário. Domingos Sávio entendia algo que muitos adultos ainda não compreenderam. A santidade não está em grandes feitos, mas na fidelidade nas pequenas coisas. Ele fazia tudo com amor, desde as tarefas mais simples até os momentos de oração mais profundos. Criou até mesmo um grupo chamado Companhia da Imaculada, onde incentivava outros jovens a viverem a fé com intensidade, ajudando colegas, promovendo a virtude e afastando-se do pecado. Ele tinha um amor especial pela Virgem Maria. Via nela uma mãe próxima, presente, que o guiava em cada passo. Em um mundo onde muitos jovens se perdem, Domingos escolheu se encontrar em Deus. E essa escolha o transformou. Mas nem tudo era visível aos olhos humanos. Havia algo ainda mais profundo acontecendo em sua alma. Domingos tinha experiências espirituais intensas. Momentos de êxtase, de profunda união com Deus, em que parecia já não estar neste mundo. Em certas ocasiões, ficava imóvel, absorto em oração, completamente tomado pela presença divina. Aqueles que o observavam não entendiam, mas sentiam. Havia algo sobrenatural naquele menino, algo que não podia ser explicado,
apenas vivido. Mas a santidade tem um preço. E Domingos Sávio não escaparia disso. Sua saúde, desde cedo, era frágil. E com o passar do tempo, começou a se deteriorar. Mesmo assim, ele não deixava de sorrir. Não deixava de servir. Não deixava de amar. Cada dor era oferecida a Deus. Cada sofrimento transformado em oração. Dom Bosco, percebendo seu estado, decidiu enviá-lo de volta para sua família, acreditando que o clima do campo poderia ajudá-lo a se recuperar. Mas no fundo, algo já estava claro. Domingos estava se preparando para algo maior. Em seus últimos dias, sua serenidade era impressionante. Não havia medo, não havia desespero, apenas paz. Uma paz que não vem do mundo, mas de Deus. E então, no dia 9 de março de 1857, apenas 14 anos de idade, Domingos Sávio partiu. Mas sua morte não foi um fim. Foi um começo. Suas últimas palavras foram um testemunho de fé que ecoa até hoje. Oh, que coisa tão bela eu vejo! Ele não via a morte. Via o céu. Após sua morte, algo extraordinário começou a acontecer. A fama de sua santidade se espalhou rapidamente. Não por campanhas, mas por testemunhos. Pessoas que o conheceram começaram a relatar graças, mudanças de vida, conversões. Dom Bosco, profundamente tocado, decidiu escrever sobre sua vida. E ao fazer isso, revelou ao mundo um segredo. A santidade é possível, mesmo na juventude. Anos depois, a Igreja reconheceria oficialmente aquilo que muitos já sabiam. Domingos Sávio era santo. Ele foi canonizado em 1954 pelo Papa Pio XII, tornando-se um dos santos mais jovens da história da Igreja. Mas sua história não é apenas um registro do passado. É um chamado para o presente. Em um mundo onde tantos jovens estão perdidos, sem direção, sem propósito, Domingos surge como um farol. Ele prova que não é necessário esperar ser adulto para amar a Deus. Não é necessário ter tudo resolvido para buscar a santidade. Não é necessário ser perfeito. Apenas decidido. E talvez a pergunta mais importante seja: por que essa história ainda nos impacta tanto? Porque no fundo, todos nós sabemos. A santidade não é impossível. Apenas exige coragem. Domingos Sávio não teve tempo, não teve riquezas, não teve poder, mas teve algo que muda tudo: decisão. Ele decidiu amar a Deus acima de tudo. Decidiu viver com pureza. Decidiu transformar cada momento em um passo rumo ao céu. E essa decisão fez dele imortal. Hoje, sua vida continua a inspirar milhões, continua a despertar consciências, continua a mostrar que, mesmo em meio ao caos do mundo moderno, ainda é possível viver uma vida santa. E talvez, só talvez, essa história não tenha chegado até você por acaso. Talvez seja um convite, um chamado silencioso, para que você também tome uma decisão. Porque no final, não será o tempo que você teve, mas o amor com que você viveu. E Domingos Sávio viveu pouco, mas amou infinitamente. Gostou do vídeo? Curte e compartilha, deixa seu comentário, para que possamos alcançar mais pessoas com este testemunho de vida. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe, te guie e te guarde.